Fala rapaziada, como é que tá? Tudo certo? Passando aqui para deixar o nosso resumão Pachola de hoje, né? Falar um pouquinho do nosso dia do Grêmio, que quase não teve muito destaque de dia de Grêmio, né, pessoal? O destaque do dia tá sendo aí essa pandemia mundial em torno do coronavírus, né? Então, muito cuidado, muita atenção com tudo. Eu tenho algumas informações que eu peguei agora super atualizadas, né, dos últimos números e tudo mais. Antes eu vou falar um pouquinho de Grêmio, peço que tu deixe o teu like e te inscreva no canal da Rádio Pachola para ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso imortal tricolor. Bom, hoje pela manhã a Federação Gaúcha de Futebol paralisou o Campeonato Gaúcho por 15 dias, afinal tá tudo parando. Ontem a CBF já tinha soltado um comunicado que estava paralisando também todas as competições em âmbito nacional por tempo indeterminado, e o Campeonato Gaúcho para também por mais 15 dias. O Grenal que aconteceria no sábado, então, portanto, não vai rolar, não vai acontecer mais. Tudo tá parado, o Grenal, o Gauchão vai voltar com o clássico Grenal, mas não sabemos quando e nem se só serão 15 dias, né? A primeira ordem que são 15 dias, mas eu acho que a tendência é parar por muito mais tempo, né, rapaziada? Tendo em vista tudo que tá acontecendo aí no mundo, né? No Brasil já são 234 novos casos confirmados de coronavírus, a maioria na cidade de São Paulo. A gente vê que universidades estão fechando cada vez mais, bombeiros estavam nas praias do Rio de Janeiro hoje pedindo para as pessoas saírem da praia, não irem para o mar, turista, todo mundo. Então tá todo mundo tomando um cuidado muito grande, a precaução é muito grande pelo seguinte: não é que tá todo mundo desesperado, que não dá para entrar nessa loucura, é que o detalhe é o seguinte, pessoal, é um vírus altamente contagioso. Esse é o grande problema. Então, para nós que somos jovens, nós, crianças que em tese temos um organismo mais forte e também em tese a gente não tem nenhum problema de saúde crônico, né, graças a Deus, é mais difícil que aconteça alguma coisa com a gente. E em alguns casos o vírus nem se manifesta, né, nem tosse fica, não fica gripado, não fica com nada. Mas tu leva o vírus e acaba contaminando outras pessoas. E a gente pode contaminar os velhos do nosso país, né? E se morrerem pessoas de idade em grande escala? A consideração que a gente tem por essas pessoas, né, por esses velhos. Então, eu acho que o país, como é um país de, né, tamanho continental, tamanho de um continente, a tendência é que o negócio se espalhe muito rápido, né? O Brasil foi o último país dos grandes a receber o coronavírus e os avisos todos estão dados, né? As fronteiras na Europa todas fechadas, regime de guerra principalmente na Itália, pessoas só podem ir no mercado de 4 em 4 dias, com uma autorização ainda por cima, né, todas de máscara e tal. Então, se fosse uma coisa tão simples assim, vocês acham que os aeroportos iam fechar fronteiras? Que universidades iam encerrar a aula? Que empresas iam dispensar e mandar as pessoas para casa? Então, não é uma coisa tão fácil assim, estar diante de um vírus que não tem vacina ainda, nem previsão, né? E muita coisa pode acontecer. Daqui a pouco pode vir um médico infectologista falando que pode acontecer uma nova mutação do vírus, né, enfim, nessa pandemia que está rolando, e ele ficar mais forte. Então, a gente está diante do desconhecido, né? Então, se a orientação é ficar em casa, a gente vai ficar em casa para evitar contaminar mais pessoas, e assim a gente consegue controlar, né, a doença, e a curva ascendente, né, acaba diminuindo cada vez mais, que é o caso da China, né? No mundo todo já existem mais casos de coronavírus do que em todo o território da China, e lá está diminuindo cada vez mais, estão diminuindo cada vez mais os casos, que começaram em dezembro do ano passado. Foi muito rápido, né, pessoal? A Itália levou que nem o Brasil, achou que não ia ter grande problema, e lá está um caos total na Itália, complicadíssimo, né? Então eu tenho aqui alguns dados, ó. Transmissão comunitária em São Paulo e Rio de Janeiro, né? O balanço acrescentou, um balanço feito, né, dos números. Segunda-feira, o Distrito Federal entre as cidades com casos de transmissão comunitária, né, que é aquela verificada quando as autoridades de saúde não conseguem rastrear a origem da infecção. Não sabe se veio de uma viagem de fora do país, se é alguma pessoa que veio de fora do país e contaminou alguém e já passou para outra pessoa. Então é quando a gente perde o controle, né, de quem foi infectado ou não. Então, assim, pessoal, a gente tem que tomar aqueles cuidados básicos, sempre lavar muito a mão, evitar grandes aglomerações, evitar locais fechados com pessoas, também tem que evitar, né? Se puder deixar sempre tudo muito arejado em casa, muito aberto, para o vento correr, né? Enfim, todo cuidado é necessário nesse momento. E aí tu aí que tem pai, que tem mãe, que tem avô, que tem filho pequeno, né? Não é desespero, mas é precaução e é cuidado. A gente está diante de um vírus que a gente não sabe o que pode ser, né? Cada organismo reage de uma maneira, cada pessoa reage de um jeito, né? O vereador aí de Porto Alegre, não vou me lembrar o nome dele agora, faço uma pesquisa rápida aqui, que teve coronavírus, disse que o vírus testa todos os órgãos do corpo, foi o que ele sentiu, né? Que no começo ele chegou a ter uma insuficiência respiratória e, para sorte dele, ele não foi entubado. Pô, um cara de 38 anos.
Eu tenho 36, né? E imagino ser entubado nesse caos sistêmico que vão acabar se tornando os hospitais. Então a gente tem sim que tomar muito cuidado e tem sim que ser muito precavido. Certo, pessoal? Dado esse recado, tá? Deixa eu só trazer o nome do vereador aqui. E perdão que tá no improviso, porque eu não me lembro o nome dele, realmente eu acabei entrando no assunto e falando dele, tá? Então eu vou colocar aqui para ver se eu consigo descobrir o nome do vereador, né? Deixa eu ver aqui, papapá. Eu vou buscando aqui, tá? E vamos falando um pouquinho de Grêmio, tá, pessoal? O Grêmio que tá cogitando cancelar os treinos no CT Luiz Carvalho, assim como Palmeiras, como Santos e como Corinthians também lá em São Paulo, devido a várias suspeitas de coronavírus. Inclusive no Rio, o técnico Jorge Jesus testou positivo para o coronavírus e está fazendo uma contraprova agora para ver se ele está realmente infectado. A gente fica na torcida porque ele é um senhor de idade já, né? E enfim, né, cara, a gente não deseja nunca o mal de ninguém, né? Deixa eu botar aqui, vereador, coronavírus em Porto Alegre, vamos ver aqui. Aqui, ó, tá até a matéria aqui dele, né, Alberto Koptic, 38 anos, é um dos 4 confirmados com Covid-19, né, que é o nome da doença, ó. Então eu vou trazer alguns relatos dele, ó. Eu estive na Dinamarca na semana passada. Quando eu fui para lá, o país tinha 1 caso. Essa semana está com mais de 1.000. Acredito que tenha sido lá que eu peguei. No início da semana comecei a ter sintomas. É uma sensação de gripe bem desagradável, dor no corpo, sensação de febre. Não tive febre, mas sentia ter, né? Então diz assim, o termômetro não indica febre também. É uma sensação bem diferente, bem desagradável, que traz muito cansaço. A partir de um determinado momento passei a sentir enjoo, me atacou o estômago, tive fraqueza e insuficiência respiratória. Por sorte não fui entubado. Não tive espirro nem tosse. Isso que se imaginaria e se fala de gripe, né? Então, bem complicado, pessoal, não é brincadeira, né? É muito mais forte que uma gripe comum, ele mesmo relata aqui. E a gente tem que tomar esse cuidado com os nossos parentes, com nossos entes queridos, para que nada de ruim aconteça, né? Sempre a saúde em primeiro lugar. Tendo saúde, a gente consegue correr atrás de qualquer coisa. E pela primeira vez, depois de tantos anos, né? Depois, acho que só na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola, que a gente teve esse surto de uma gripe super forte no mundo todo e fazendo várias vítimas e contaminando muitas pessoas. E engraçado não, triste, né? Porque eu estava vendo algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre a gripe espanhola, e as recomendações são exatamente as mesmas do coronavírus. Lavar o rosto, evitar contato com as pessoas, lavar bem as mãos. A mesma coisa, num papel mais antigo, vi aí num canal no YouTube aí na madrugada passada, né? Perdi o sono, fiquei lendo algumas coisas sobre o corona. Por isso que eu resolvi fazer o resumão Pachola de hoje alertando e muito. Acho que é papel nosso, como comunicadores, como jornalistas, servir de exemplo e alertar a população, tendo em vista tudo que está acontecendo no mundo, né? No mundo, fronteiras fechando e tudo mais, né? Aeroportos fechando, né? Países da Europa que recebem muitos turistas fechando fronteira, então não é brincadeira, né? Se países da Europa que recebem turistas, né? Grandes comércios, grandes construções, enfim, grandes parques, né? de turismo, deixam de receber essas pessoas, quem somos nós que temos um negócio local aqui, 3, 4, 5 negócios locais, dizendo que a gente vai continuar tocando a vida normal, porque não dá para entrar em pânico, né? Acho que não dá para entrar em pânico, mas tem que ter muito cuidado e responsabilidade com a vida dos outros, não só com a tua, né? Porque trata-se de uma doença muito infecciosa, que ela é de fácil contaminação, e a gente tem que cuidar não só da nossa vida, mas da vida dos outros, para não passar para ninguém. Certo, Povo Azul? Falado isso, falar um pouquinho de Grêmio. O Grêmio que venceu ontem, de manhã, a equipe do São Luís de Juí, teve uns percalços na arena, jogo complicado, jogo preocupante também, né? Porque o Grêmio acabou sendo perdendo por 2-0 com gol logo no começo da partida, segundos de jogo, levou outro gol em seguida, teve que parar uma bigorna para virar o jogo, enfim, o Renatão tem que aproveitar, né, esse tempo de parada, daqui a pouco mesmo sem treinamento, para botar a cachola no lugar, pensar bastante e voltar com uma ideia de time formada. Jean-Pierre desde o começo do jogo, por favor, Renato. PP no lugar do Alisson no lado direito. Sem essa do PP e do Everton, inverter por dentro para os alas, para os laterais terem mais amplitude. Vamos manter como vinha Everton e Alisson nas pontas, né? Sempre bem abertos, no caso o PP, que é o que eu quero no lugar do Alisson. Os laterais vão pro apoio, sobem pro apoio também, assim como faziam no passado Léo Gomes e Cortez, podem fazer Ferraz e Caio Henrique esse ano, né? E o Jean-Pierre entrando no time, para mim, é a peça fundamental do Grêmio. Volta a aproximação, volta o toque de bola, volta a posse de bola do Grêmio. O Grêmio volta a ser um time que propõe todo o jogo e roda a bola até encontrar o espaço. Foi assim ontem no gol do Thiago Neves,
né? O Grêmio rodou a bola até buscar um espaço, né? Um bonito gol. Foi assim também, não deixa de ser no gol do Paulo Miranda de cabeça. O Grêmio rodou a bola, cai no pé do Everton, que ele cruza Paulo Miranda. E no gol do Diego Souza foi um gol de falta, enfim, foi um gol de bola parada, mas que também o Grêmio tocava a bola e acabou um jogador do Grêmio sofrendo a falta bem na entradinha da grande área. Cebolinha, que aliás foi muito displicente domingo, errou gols feitos, errou gols assim na cara do goleiro, me pareceu com a cabeça em outro lugar. Não quero dizer aqui nem botar pilha, que tá com a cabeça na Europa. Os caras são profissionais, gente, eles jogam indiferente de onde eles estão, eles têm que jogar bem para sempre estar aparecendo sempre na vitrine. Tá? E o jogador quer jogar bola, né? Não vai entrar em campo para se fazer de louco. Então acho que o Cebolinha estava muito displicente, né? Coisa que ele não é. O Cebola é um cara focado, é um cara determinado, é um cara que a gente sabe que quando cai para dentro dele, Cebolinha, como costumo dizer, é difícil de segurar. E, cara, eu quero entender que tudo isso que aconteceu ontem, daqui a pouco é porque os jogadores realmente entraram dormindo, que o Renato sempre tem dito isso quando acontece esse tipo de coisa. Eu acho que não cola mais, mas é o protesto e o medo também do coronavírus, enfim, quero acreditar que seja isso, né? Mas eu fecho uma coisa com o Renato. Ele diz o seguinte no Grenal: eu tô sem o meu articulador, e quando eu tiver o meu articulador eu vou levar muito problema sim para os adversários. Então assim, quero esperar o Jean-Pierre voltar pro time, quero esperar algumas partidas em sequência com ele como titular desde o começo do jogo, para realmente poder tirar uma conclusão e dizer assim, não, Renato perdeu a mão. Renato, mesmo com o Jean-Pierre tendo o articulador dentro do time, a coisa não tá fluindo, né? E por incrível que pareça, rapaziada, eu posso estar muito enganado, mas aquela atuação de Grêmio mesmo, que a gente está acostumado a ver, que o Grêmio bota na roda os caras, a última lembrança que eu tenho de um Grêmio avassalador é o Grêmio do primeiro tempo, de uma parte do primeiro tempo contra o Fluminense no passado, onde a gente até perde o jogo, mas é um Grêmio assim, avassalador, que atropela o Fluminense nos primeiros 25 minutos de jogo. É esse Grêmio que eu quero de volta. É esse Grêmio que eu quero de volta. Com o Jean-Pierre propondo o jogo, jogando muita bola, e aquele Grêmio marcando alto, aquele Grêmio com vontade, aquele Grêmio com tesão de jogar futebol, né? Então acho que nessa parada, essa pequena parada aí para que a gente consiga se recuperar bem, né? Os que estão doentes, os que não estão, para não passar para mais ninguém, que é esse negócio do coronavírus, que o Renato coloque a cachola no lugar e consiga acertar de vez o time. Certo, povo azul, te cuida bem, não sai de casa, né? Procura fazer sempre as coisas de casa. Se estiver aqui no mercado, né, vai protegido, vai de alguma forma, lava bastante as mãos, vai de forma rápida, tenta ir num mercadinho pequeno mais perto de casa, né? E eu fico, né, com o coração na mão e, enfim, né, cara, triste pela população mais pobre do nosso país, né? Que não pode pagar pela desinformação dos outros. Como é que faz aquela galera que tá na sinaleira, que vende no dia, né, para poder comer no dia, né? E se pega doença, faz como? Então, quero rezar por todos eles aqui, quero, né, pedir para a galera rezar por todo mundo, para que tudo dê certo, para que não vire um caos sistêmico no nosso país, para que não entre num colapso social e sistêmico e que tudo dê certo com o nosso Brasil, né? Que Deus nos abençoe aí, que não aconteça nada de ruim com a gente, certo? Enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso papel, que é seguir as orientações das principais autoridades mundiais, que é não sair para a rua, se for sair em lugares com pouca gente e de forma rápida e vir para casa o quanto antes, ficar sempre com os parentes para evitar contágio e propagação da doença. Certo, povo azul? Forte abraço, fiquem ligados nas orientações, na programação da Rádio Pachola. A gente está aí fazendo já algumas coisas home office e a tendência é aumentar e a gente seguir fazendo as nossas lives e programas, enfim, sempre de casa. Valeu, povo azul, obrigado, espero ter ajudado, espero ter esclarecido a galera que não tinha noção de números, de contágio e tudo mais, espero eu ter me feito entender aqui e ter ajudado um pouquinho na vida de todo mundo. Um abraço para vocês, valeu, povo azul, tchau, tchau!